7 momentos que fazem a Marvel Knights 20 uma homenagem especial, mesmo com seus probleminhas. Imagina acordar um dia e descobrir que todos os heróis da Marvel perderam sua memória, esqueceram quem são, esqueceram do seu passado. Justiceiro não se lembra mais da sua guerra ali, eterna guerra contra o crime. Bruce Banner já não se lembra mais do Hulk. O Demolidor não faz ideia do seu passado. Todos esqueceram quem são, esqueceram do seu passado. Imagina uma coisa dessa, galera. E essa é a proposta de Marvel Knights 20, que é uma história comemorativa de 20 anos desse selo, que é o Marvel Knights. 20 anos desse selo extremamente importante da Marvel. Mas será que essa história tão ambiciosa conseguiu entregar de forma eficiente, satisfatória, que eu queria dizer, eficiente nem tanto, satisfatória, esse é o termo que eu queria usar, somente em 6 edições, galera? Bora descobrir depois da vinheta. Só vem, turma! Fala, turma! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Júnior 66, eu me chamo Júnior. E, turminha, óbvio que antes de entrarmos diretamente no assunto, vou fazer aquele pedido clichêzaço, chato pra caramba, mas extremamente necessário, para dar a forcinha pro canal, que é a inscrição e o like, tá? Eu ficaria extremamente grato com essa ajuda que vocês me dão. Obrigado, galera. Pedido feito. Nós vamos conversar, na verdade, eu vou listar 7 momentos que fazem do Marvel Knights 20 uma homenagem legal, apesar de probleminhas. Esses probleminhas, obviamente, serão discutidos ao longo aqui do vídeo, mas é uma homenagem legal, é uma homenagem bacaninha, poderia ser melhor, mas é bacaninha, para os 20 anos desse selo maravilhoso que é o Marvel Knights. E só que eu acho que antes de entrar diretamente no tema, bora dar uma pincelada sobre o Marvel Knights, porque pode significar coisas diferentes. Talvez para a turma, para os consumidores, para os leitores hardcore, isso não seja um problema. Mas para a turma que esteja chegando agora ou queira conhecer um pouco melhor, é interessante falar das diferenças desse título, desse rótulo Marvel Knights. Esse selo, Marvel Knights, ele tem início ali em 1998. Qual era a intenção da Marvel com esse selo? Ter histórias mais autorais, mais adultas, histórias um pouco mais densas, de personagens urbanos principalmente. Então, assim, foram abordagens mais adultas, mais maduras, de Demolidor, de Justiceiro, de Pantera Negra, de Elektra e outros aí. Aí, posteriormente, nós temos o Marvel Knights 2000, que foi lançado ali nos anos 2000. O que é o Marvel Knights 2000? É a reunião formando uma revista barra equipe, ou equipe barra uma revista, com os heróis urbanos que foram trabalhados ali de forma mais adulta lá no Marvel Knights. Aí, em 2018, lança-se uma história comemorativa aos 20 anos do Marvel Knights, que é o Marvel Knights 20, que é esse que nós vamos conversar aqui agora, listando 7 momentos que fazem dessa história uma homenagem legal, uma homenagem especial, apesar de problemas que nós citaremos aqui a partir de agora, galera. E para dar início à nossa lista, momento número 7, uma premissa simples, porém interessante. Pensa só, e se os heróis se esquecessem de quem são? Imagina a confusão, imagina a complexidade disso, né? Perda de memória, perda de identidade. As pessoas, além deles não se lembrarem de quem são, as pessoas também não se lembram deles. Imaginam a confusão
dessa bagaça. Vamos dizer assim. Momento número 6, que é o Rei do Crime mostra que não precisa de superpoderes. O Wilson Fisk mostra nessa HQ que continua sendo uma das maiores ameaças da Marvel, mesmo não sendo uma ameaça cósmica superpoderosa que solta raio laser pela mão, aquela coisa toda. Só que o cara compreende muito bem o que é ser humano. O cara compreende muito bem, o cara faz uma leitura muito bem do psicológico e usa a sua fraqueza para te manipular. E aí onde entra a maior força, a maior arma do Wilson. Além, obviamente, de ser um ricaço, e nós sabemos que ricaços têm influências, e essas influências fazem com que eles manipulem todo o sistema. O Wilson faz parte disso, claro, só que ele tem essa leitura maravilhosa do ser humano em si. E ele vai usar a sua fraqueza a partir dessa leitura que ele faz contra você. A gente pôde presenciar isso de uma forma maravilhosa, magistral, lá na 3ª temporada do Demolidor da Netflix, na construção também maravilhosa do Ben Poindexter, né? Na construção maravilhosa do Mercenário. O quanto o Wilson manipulou a mente do Ben, né? Quanto o Wilson manipulou o Poindexter. Então, o Wilson, por conta dessas características que eu citei, mostra, principalmente aqui em Marvel Knights 20, que ele não precisa de superpoderes. Momento 5. Sentinela, turma, rouba a cena. Sempre, né? Ele é muito foda. Ele é muito bravo. Lógico que quando a gente fala desse lado urbano da Marvel, que é o meu predileto, vocês já perceberam pelos vídeos aqui no canal, a minha ênfase, o meu foco, a gente vai pensar em... ou melhor, a gente não vai pensar ou querer que tenha seres... Volto a falar dos famosos raios azuis e rosa do céu e laser. São personagens muito mais próximos ali do humano, né? Lógico, às vezes um treinamento, no caso do Justiceiro, certos aprimoramentos de sentido, no caso do Demolidor, né? Nós temos Elektra, que também é uma ninja assassina formidável, mas tudo na base de talento versus treinamento, então é algo mais pé no chão. Só que aqui nessa história, em Marvel Knights 20, os caras meteram o Sentinela. E, turma, é uma ameaça filha da mãe. Né? Nós presenciamos isso, nós vimos isso. Mesmo aqueles que não são leitores ali assíduos de quadrinho, quem assistiu o filme Thunderbolts viu o quanto o Sentinela é uma ameaça quase que imbatível, se não fosse, claro, o seu mental, ainda bem, a sua instabilidade mental cria a sua fraqueza. Porque senão, turma, o cara é invulnerável, é o Superman da Marvel. Lógico que o Clark é bem organizadinho ali mentalmente, né? Um cara estável, muito mais estável que os seres humanos, né? Um extraterrestre que é muito mais humano que os próprios humanos. E no caso do Sentinela, apesar de ter todos os poderes ali do Superman, ainda bem que o cara é instável. Isso faz com que ele tenha ali suas vulnerabilidades, né? Através dessa instabilidade mental / emocional e assim por diante. Mas mesmo fazendo esse comentário, dessa vulnerabilidade, né, do Sentinela, turma, quando ele entra em cena, você fala, velho, não tinha nada pior pra eu mexer, não. O cara é badass demais, E sim, dá aquela sensação de, não vai dar, isso aqui não vai dar rock. Momento de número 4, heróis humanos contra problemas impossíveis, entre aspas, né? E aqui tá a alma do Marvel Knights, porque você tem ali, como eu falei, personagens bem mais humanos
lidando com a coisa que você fala, véi, como é que vão fazer? E eles continuam indo com suas persistências, com suas perseveranças, eles continuam indo. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Temos que trazer isso para nossa vida, né? Momento de número 3, Hulk versus Sentinela. E aqui eu queria mais, hein? Aqui eu queria mais. Aqui começam a aparecer os probleminhas que eu havia mencionado antes da nossa lista. E aqui, nesse momento da HQ, é onde você fala, uou, caralho, Hulk versus Sentinela, na mão, como será isso? E aí é onde a história escorrega, porque é muita coisa para 6 edições, a história tinha que ter mais edições, somente 6, você tem que enxugar demais, e enxugar uma luta, para nós fãs de cultura pop, para nós fãs de quadrinho, para nós fãs de super-heróis, enxugar uma luta do Hulk contra o Sentinela é meio que broxante. Então, ficou devendo. Nessa parte, ficou devendo. Por quê? Porque não mostra a luta. Não mostra a luta. Mostra o início, né, pra gente compreender que haverá um embate, mas não mostra o embate. Pô, fiquei decepcionado. Vacilo, hein, Marvel? Que vacilo. Momento 2. A maior qualidade dessa história é também o problema dessa história. Explico. Fisk, Doutor Destino, Sentinela, os heróis perdendo memória. É muita coisa para somente 6 revistas. Nós precisávamos de mais. É um arco longo, é um arco extenso, precisaríamos de mais. Tiveram que enxugar bastante para que esse arco coubesse em 6 edições e deixou a desejar muito por isso. Algumas coisas são mal desenvolvidas por conta da necessidade de compactar uma história com muitos elementos, com muitas coisas, em 6 edições, em 6 revistas, né? Olha o que eu falei aí da luta que não mostraram do Hulk contra o Sentinela. Portanto, se a história tivesse mais revistas, mais edições, não precisaria de enxugar tanto algumas coisas, que ao meu ver são coisas importantes para que a história ficasse mais interessante do que ela já é. Momento número 1, obviamente, o nosso protagonista aqui é o Matt Murdock, não poderia ser diferente, e ele é o coração do Marvel Knights. Aqui, mesmo com uma história recheada de elementos, recheada de personagens interessantes pra caramba, Marvel Knights talvez não seja sobre heróis que batem mais. Vide a pouca importância que deram, de novo, citando a ausência, né, da luta ali nas páginas, né, da luta do Sentinela contra o Hulk. Talvez Marvel Knights não seja sobre heróis que batem mais, mas heróis quebrados mentalmente, que continuam lutando e vão, e a perseverança fala mais alto, e eles seguem, e no final a coisa funciona. No final, o esforço funciona. Por isso, aqui, o Matt Murdock é o coração do Marvel Knights. Portanto, Marvel Knights 20 não é uma história perfeita, mas é uma homenagem, sim, interessante, né, a esse selo que ajudou a redefinir vários desses personagens do lado urbano da Marvel. E agora eu quero saber de você, qual personagem desse lado urbano da Marvel é o mais interessante e merece mais destaque aqui no canal. Desde já, agradeço a sua presença até aqui no vídeo, muitíssimo obrigado pela força, espero que tenha gostado do conteúdo. Deixe aqui nos comentários sugestões,
reclamações, feedback, para que eu possa melhorar, para que eu possa sempre evoluir. Muitíssimo obrigado. De novo, galera, por favor, deixe um like, deixe inscrição aqui no canal, dá uma ajudinha. E até o próximo vídeo aqui no Júnior 66. Valeu, galera, forte abraço, até!